Deus por nós. Deus não quer nos ver sofrendo, amém, amados? Sofrimento não vem dos céus, sofrimento não vem de Deus. Dor, tristeza, pobreza, enfermidade, depressão, essas coisas não vêm do nosso Deus. Do nosso Deus vem a cura, vem a resposta, vem a palavra. O Salmo 105, versículo 20, ele diz assim que ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou de tudo que era mortal. Deus não é aquele que está no negócio de causar o problema. Deus, ele é a resposta para os nossos problemas. Estão aqui comigo? Agora, nosso Deus, ele tem uma forma de agir, uma forma de trabalhar. A forma de Deus é enviando a sua palavra. Estão comigo? Deus enviou a sua palavra e resolveu o problema de todos aqueles que creram nele. Resolveu o problema da nossa salvação e ele resolve o problema das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas enfermidades, qualquer que seja a área da nossa vida. Deus não quer ver você sofrendo. Aleluia. E hoje ele tem uma palavra para curar a sua dor. Curar o seu sofrimento. Seja de ordem física, seja de ordem emocional, seja lá o nome que for, Jesus, ele é a resposta para qualquer sofrimento. Aleluia. Mas eu queria chamar a sua atenção mesmo, não apenas sobre o fato de Deus ser a nossa resposta, de Deus enviar a sua palavra, de Deus ser aquele que cura, mas de nós sermos aqueles que estão dispostos a ouvir de Deus. Por favor, diga assim comigo, ouvir de Deus. Se você é filho de Deus, com certeza você já tem ouvido muita coisa de Deus. Glória a Deus por isso. Mas nesses últimos dias, nós vamos precisar sintonizar melhor a frequência da nossa audição pelo Senhor. Essa mulher vinha sofrendo e ela não foi curada simplesmente porque ela foi para os médicos. Ela não foi curada simplesmente porque ela era judia. Ela não foi curada simplesmente porque ela foi para a igreja. Ela não foi curada simplesmente porque ela deu o dízimo. Ela foi curada porque ela ouviu a coisa certa e ela agiu de acordo com aquilo que ela ouviu. A coisa mais importante que aconteceu na vida dessa mulher, enquanto ela sofria, foi ela ter ouvido falar de Jesus. Ela ouviu a mensagem de Jesus. Ela ouviu a respeito de Jesus. E eu quero dizer para você, há muita diferença entre você ouvir uma pregação e ouvir de Jesus. E eu vou começar dizendo para você, sempre que você ouve de Jesus de verdade, com o seu coração, algo acontece. Nunca uma palavra de Deus cai no bom solo do nosso coração em vão. Deus nunca envia uma palavra para nós, para tudo ficar do mesmo jeito. Pensa comigo, você é inteligente. Se fosse para ficar do mesmo jeito, não precisava de Jesus. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Jesus foi enviado. A palavra foi enviada. A palavra estava naquele lugar. E esta mulher ouviu falar de Jesus. Eu diria assim para vocês, ela ouviu a coisa certa. Eu digo para você, mais importante do que você ir numa igreja, ouvir uma pregação, é você aprender a ouvir a coisa certa. Aquilo que Deus quer falar com você. Aquilo que Deus quer tratar no seu coração. Aquilo que Deus quer libertar você. Nós sabemos de João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu digo para você, o conhecimento da vontade de Deus traz libertação para nós. Diga assim comigo, libertação. Alguém diz assim, libertação de quê? De tudo aquilo que não está dando certo na sua vida. De tudo aquilo que está desalinhado com os céus, com a vontade de Deus. Você não está nessa terra para dar errado. Você não está nessa terra para ser um tropeço. Você não está nessa terra para ser motivo de vergonha. Você não está nessa terra para viver sofrendo.
para viver cheio de dor, cheio de queixas, cheio de lamúrias, cheio de medo, cheio de incerteza. Você não está aqui para isso. Você está para ser livre em Deus. Conhecimento de Deus, resposta de Deus. Jesus na nossa vida traz libertação, seja de doença, seja de pobreza, seja de enfermidade, seja de miséria, seja de qualquer coisa. O conhecimento certo, o ouvir certo de Deus traz libertação para nós. Aleluia. Certa vez, meu filho mais novo, Tony, pense num menino inteligente, Tony Kenneth. Certa vez ele fez uma pergunta para mim: pai, tem alguma coisa que vem antes da fé? Alguma coisa que vem primeiro do que a fé? E ele sabe que nós somos um ministério de fé, nós somos uma família da fé, nós pregamos fé, nós não nos cansamos de pregar fé, porque é a mensagem da palavra de Deus. Mas a pergunta foi muito curiosa. Tem alguma coisa que vem antes de fé? Sabe que na hora eu pensei, alguma coisa que vem antes de fé? E pelo que a palavra nos ensina, o Espírito Santo me ajudou a responder para ele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não existe fé enquanto a gente não aprende a ouvir, porque fé vem pelo ouvir. Tem pessoas que pedem fé a Deus, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que fé vem pelo pedir. Mas lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. É por isso que a forma como nós ouvimos é tão importante para nós. É um divisor de águas na nossa vida. Tem muitas pessoas ouvindo qualquer coisa de qualquer pessoa, mas tem pouca gente parando para ouvir de Deus. O ouvir de Deus não é você escutar uma mensagem ou uma pregação. O ouvir de Deus é você receber no bom solo do seu coração aquilo que Deus está falando com você. Posso ouvir mais amém? Por favor, diga assim comigo: receber de Deus. Não é só escutar, não é só estar num ambiente onde uma pregação foi ministrada. É você abrir o seu coração. Deixa eu falar algo muito sério para você. Não existe ouvir de Deus sem que exista uma atitude do seu coração. Ou seja, você não ouve só porque Deus fala. Você ouve se você quiser ouvir. De fato, você só faz na sua vida aquilo que você quer. Mas você pode até escutar 1000 pregações. Se você não decidir ouvir do Senhor, atentar para aquilo que Ele está falando, você nunca será ministrado pelo Espírito da fé. Pela palavra da fé. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Alguém poderia perguntar: pastor, como é que eu posso ter certeza se eu estou ouvindo ou não estou ouvindo de Deus? E eu diria para você, tem basicamente 3 respostas para isso. A primeira delas, aquilo que você tem falado revela aquilo que você tem ouvido. Simples assim. Se aprendemos a ouvir a coisa certa de Deus, nossos pensamentos eles serão ajustados. A irmã falou recentemente, nossa mente será renovada. E o que é o renovar da mente? São os nossos pensamentos serem alinhados com os pensamentos de Deus. Isso acontece não só porque você vai na igreja, não só porque você é um bom crente, porque é dizimista, mas porque você aprendeu a ouvir de Deus, a deixar Deus falar com você, a querer aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Perceba que esse texto que nós acabamos de ler,
A Bíblia não diz apenas que algumas pessoas seguiam Jesus. Ela diz que uma grande multidão seguia Jesus. E eu digo para você, eu não tenho dúvida que esse povo que seguia Jesus tinha ouvido alguma coisa de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, senão eles não estariam ali. Mas apesar deles estarem indo no mesmo sentido, vamos ilustrar aqui, na mesma igreja que Jesus, nada aconteceu na vida deles. Mas na vida dessa mulher aqui, no final do texto, no versículo 34 de Marcos 5, Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Olha que declaração maravilhosa. Você não teria dúvida que esta mulher, ela teve um procedimento de fé, um comportamento de fé. E eu digo para você, comportamentos de fé na Bíblia merecem serem imitados, serem observados. O que ela fez que eu posso fazer que vai dar certo? Primeira coisa, ela ouviu de Jesus. Ela ouviu a coisa certa da pessoa certa. Ela ouviu aquilo que de Jesus ia mudar a vida dela. Eu digo para você, tem coisas que você pode ler 1000 livros, e 1000 vezes na igreja, ouvir milhões de pregações, mas se você não ouvir a coisa certa, se você não ouvir a verdade que traz libertação, sua vida nunca vai mudar. Chamou a minha atenção que no caso dessa mulher, 12 anos haviam se passado. Diga assim comigo, 12 anos. Aleluia. Porque ele falou, a maioria dos casos da Bíblia não fala quanto tempo a pessoa sofreu, mas nesse caso, 12 anos. Eu digo para você, existe muitas vezes um tempo de sofrimento. Tem pessoas que estão sofrendo há 12 dias. Eu digo para você, 12 dias sofrendo é muita coisa. Tem gente que está sofrendo há 12 meses. 12 meses sofrendo é muito. 12 anos, 15 anos, 5 anos. Mas hoje Deus quer te dizer, Ele não quer te ver mais sofrendo. Ele tem uma palavra que traz libertação para a sua vida. E tudo depende não apenas dele falar, mas de você inclinar seus ouvidos para ouvir. Hoje pode ser literalmente o último dia do seu sofrimento nessa área. Se você abrir seu coração para ouvir dele. Perceba que essa mulher ouviu a coisa certa. E não ficou em casa quieta, não ficou em casa parada, não ficou em casa murmurando. Quando a gente ouve a coisa certa, uma atitude deve brotar na nossa vida. Um comportamento, um procedimento. Eu digo para você, a atitude que deve ser gerada na nossa vida por ouvir de Deus é seguir atrás da resposta que é Jesus. Você ouve dele e você se volta para ele. Amém? É uma outra forma de você saber se está ouvindo a coisa certa de Deus. Está na seguinte pergunta: para quem você tem se voltado? Em que direção você está indo? Ouvindo de Jesus a coisa certa, você vai querer seguir no caminho certo. Vocês estão aqui hoje? Essa mulher, ela não ficou em casa. Ela não ficou filosofando. Porque uma coisa que a fé verdadeira faz é mudar nossos pensamentos. No natural, você agiria de um jeito. Intelectualmente, você agiria desse jeito. Mas quando você ouve as coisas certas, você age de uma forma diferenciada. Ninguém está fazendo. Você faz porque você ouviu a coisa certa. Esta mulher falou algo que ninguém mais tinha falado. Depois que ela ouviu a coisa certa, ela disse assim, olha, diz o texto que ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Deixa eu dizer algo para você, ninguém antes tinha dito isso. Sabe quando você ouve a coisa certa de Jesus, mesmo que ninguém no mundo esteja falando aquilo que você ouviu de Jesus, você pode reproduzir e ver o seu milagre acontecendo? Nesse texto, havia um senhor, um principal da sinagoga, uma pessoa de respeito, uma pessoa que conhecia de Bíblia.
E diz o texto que, versículos antes, que este senhor chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, ele foi até Jesus, a filha dele estava enferma, quase morrendo. E ele se prostrou diante de Jesus. Ele pediu para Jesus ir até sua casa, orar por sua filha, impor as mãos sobre a sua filha. E ele disse que ela seria sarada. Pensa aqui comigo. Jesus deu um elogio para essa mulher. Jesus disse que esta mulher, ela agiu em fé, mas mesmo um homem da igreja, um homem religioso, o principal da sinagoga, tendo pedido para Jesus orar, pedido para Jesus impor as mãos sobre a sua filha, ter feito tudo como manda o figurino, Jesus não disse para Jairo: Jairo, você é um homem de fé, você tem uma grande fé, Jairo, parabéns. Jesus não disse isso para ele. Sabe que muitas vezes não basta para a gente fazer o A, E, I, O, U da religiosidade. O A, E, I, O, U da igreja. Muitas vezes vai precisar ouvir de Deus e se mover de acordo com aquilo que Deus falou para você. Ninguém está fazendo, mas porque você ouviu o Evangelho, você vai se mover naquilo que Deus está falando no seu coração. Vocês estão aqui? Aleluia. Eu fico impressionado com essa passagem. E eu queria destacar dois aspectos aqui. Essa mulher ouviu a coisa certa, ela teve um procedimento, uma atitude, e ela falou a coisa certa. Diga assim comigo, ela ouviu e ela falou. Qual dos dois você faria na sua vida se Deus ministrasse algo tremendo? Algo que fosse a sua resposta, algo que fosse aquilo que você tem crido, que você tem buscado. Se Deus falasse ao seu coração, o que você estaria disposto a fazer? Você estaria disposto a ouvir e a falar? Aleluia. Se você é da Verbo da Vida, você sabe que a fé opera, você ouvindo a palavra e você falando a palavra. Uma pergunta que não quer calar hoje à noite é, não somente o que você tem ouvido, mas o que você tem falado. O que tem saído da sua boca nesses últimos tempos? Nós sabemos que palavras são sementes. Por favor, diga assim comigo, palavra são sementes. Outra pergunta semelhante é, o que você tem plantado? O que tem saído da sua boca? O que você tem liberado através da sua boca? Você tem deixado fé sair do seu coração? Ou você está falando o que todo mundo está falando? Vede como ouvis. Veja como você tem ouvido. Veja do que você tem enchido o seu coração nesses últimos dias. Aqui em Gênesis capítulo 3, nós conhecemos muito bem, lá no início de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, fala sobre a criação dos céus, da terra, a formação do homem. Mas no início de Gênesis capítulo 3, a Bíblia começa a falar sobre a primeira tentação. Ela fala que a serpente, e nós sabemos que a serpente era o diabo, porque lá em Apocalipse faz referência ao diabo como sendo a antiga serpente. E em Gênesis capítulo 3 diz que a serpente, a mais sagaz, por favor diga assim comigo, sagacidade. Está lá o homem, né, no jardim do Éden, no jardim que Deus plantou. Não havia pecado, não havia miséria, não havia doença, não havia pobreza, não havia tristeza, não havia sofrimento. Estava o homem, não somente com tudo que era do bom, no âmbito de conhecimento, tudo que era do bom no âmbito natural, de frutas, do que ele podia comer, do que ele podia viver, mas tudo que era de bom no âmbito espiritual. O homem tinha tudo perfeitamente em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Era um ambiente perfeito. Diga assim comigo, ambiente perfeito. E eu poderia até dizer para vocês que o Éden significa um ambiente perfeito, um ambiente da presença de Deus. Lá estava o homem neste ambiente. E quando você começa a ler
Gênesis capítulo 3, você percebe que a serpente, ela conseguiu entrar no Éden. Eu digo para você, havia uma ordem dada por Deus, que o homem devia guardar o jardim e cultivar. Ou seja, ele era o responsável, vamos botar aqui entre aspas, pela casa dele. Tal qual nós somos responsáveis hoje pela nossa casa espiritual, o homem, ele era responsável pelo jardim. Pessoas às vezes dizem assim, principalmente universitários, mas por que Deus deixou a serpente entrar no jardim? Eu digo para você, não foi Deus que deixou. Assim como não é Deus quem deixa o diabo entrar na vida de alguém. Não é Deus. Deus não quer ver ninguém sofrendo e Deus não é o autor de nenhuma obra do diabo. Vocês estão aqui ainda? Foi o homem quem deixou a serpente entrar no jardim. Uma das coisas que a Bíblia diz que a serpente era, ele fala sobre sagacidade. Lá em João capítulo 8, Jesus disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Você já ouviu falar disso? Mas não falta títulos para o diabo na Bíblia. Aqui em Gênesis 3 diz que ele era sagaz, ele era esperto, ele era malandro, astuto. Ele sabia como lidar com as palavras, sabia como contornar as coisas. E não é por acaso que hoje à noite Deus quer te advertir sobre a importância do que você está ouvindo. O texto diz que a serpente começou a falar com Eva. Vocês lembram da passagem? Diz que a serpente disse assim, olha, não foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim, vocês não podem comer. E Eva argumentou. Eva disse assim, não, Deus disse assim, que de toda a árvore do jardim nós não podemos comer nem tocar, porque se a gente fizer isso, nós vamos morrer. E a serpente disse assim, completou no versículo 4, dizendo assim, olha, certamente que vocês não vão morrer. Pensa aqui comigo, isso foi um diálogo, historiadores afirmam que isso durou milhares de anos, mas temos apenas uma ilustração. A serpente, o diabo, buscando persuadir, distorcer aquilo que Deus havia dito para o primeiro homem. Uma outra pergunta hoje à noite, e não se esforce para ficar chateado ou magoado com o pregador. Não é uma ofensa para vocês, mas deixa eu perguntar algo para vocês. Qual foi a última vez que você trocou uma ideia com o diabo? Pastor, misericórdia. Vou aproveitar que a porta está aberta e vou embora. Não, tenha calma, não sai agora. A gente só está iniciando a mensagem. A pergunta foi, qual foi a última vez que você ficou de bate-papo, trocando umas ideias, com a mesma serpente, que uns chamam de diabo, Satanás, e por aí vai. Certamente, para nós respondermos, pastor, eu e o diabo, pastor, de jeito nenhum. Eu nem falo o nome dele lá em casa. Mas vamos entender uma coisa. Uma pergunta aqui. Se o diabo, ele, lá no Jardim do Éden, o texto diz que era uma serpente, né? E se fosse nos dias de hoje, que bicho seria tentando conversar com você? Que tipo de situação seria tentando distorcer, né, aquilo que Deus já falou conosco? Que tipo de influência, de argumento, de palavras? Uma coisa fantástica que a gente pode aprender hoje à noite. Mais tarde, para os judeus, eles possuíam cerca de 629 leis. A lei de Moisés.
Mas para o primeiro homem, Deus só deu uma única palavra. Gênesis 2, 16, 17. De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Isso foi a palavra de Deus. Convenhamos, para o nível de inteligência, irmão Paulo, você que gosta muito da ciência, para o nível de inteligência que o primeiro homem possuía, que o pecado foi distorcendo depois, mas no início ele era super inteligente, capaz, pleno. Para o nível de inteligência que o homem possuía, a gente começar a perceber que somente um versículo, somente uma palavra, convenhamos, não era difícil guardar aquela palavra. Até porque aquela palavra, ela não era punitiva. Ela não era uma palavra de castigo, de exortação. Não, era uma palavra exortativa. Era tipo um alerta de Deus. Sabe que muitas vezes Deus fala conosco nos alertando? Vocês estão aqui? Um pai que ama seu filho e sabe que tem um perigo em casa, se ele ama seu filho de verdade, ele vai alertar. Ele vai dizer, meu filho, não pegue aí, não mexa nisso, não saia com fulano. Vocês nunca ouviram isso, mas acontece. Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele alertou o homem, ele se revelou como um pai bom para o homem, e ele trouxe alerta. E o interessante do caráter de Deus é que o caráter de Deus não muda. Deus falou com o homem lá no início e Deus fala com o homem hoje. O Espírito Santo lhe trouxe na igreja hoje para você discernir e entender a importância de ouvir de Deus. E não deixar aquilo que Deus falou com você ser distorcido, ser atrapalhado, confundido, invertido. Deus não quer apenas que você esteja na igreja, amados. Pastor fica feliz quando os irmãos estão na igreja, mas Deus tem uns sonhos muito maiores do que isso. Aleluia. Na vida dessa mulher aqui, Deus tinha cura para ela. Na minha e na sua vida, Deus tem muitas respostas. Ouvindo a coisa certa e pegando aquilo que Deus falou. Não perdendo aquilo que Deus falou com você. Aqui em Mateus capítulo 7, e o versículo 15 em diante, Jesus ele nos alerta assim, ele diz assim, olha, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou lobos devoradores. Perceba que Jesus disse assim, olha, cuidado com os falsos profetas. E não é difícil para você entender o que Jesus queria dizer. Não era apenas a pessoa dos falsos profetas. Porque se tem uma coisa que um falso profeta tem para nos atingir, é uma falsa mensagem. Não é difícil raciocinar, né? Um falso profeta, uma falsa mensagem. O curioso desse texto de Mateus 7 é que todo o contexto dele fala sobre frutificação. Você, como filho de Deus, dar bons frutos. Você, como filho de Deus, aprender a andar em amor. Aprender a andar em alegria. Aprender a andar em paz. Aprender a andar em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Mas, em um texto onde Jesus diz assim, cuidado com os falsos profetas. E o conteúdo desse texto é, nossa vida de frutificação, dá para a gente unir uma coisa com outra coisa e chegar à seguinte conclusão. Se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, a nossa vida de frutificação pode ser comprometida. E se tem uma coisa que agrada o coração do nosso Deus, é que os seus filhos deem bons frutos e os seus frutos permaneçam.
A alegria maior de Deus é ver a mim e a você frutificando. Frutificar para Deus é a gente viver dentro do propósito para o qual nós fomos criados. Um ventilador, ele tem um propósito. Se ele não está ventilando, ele não está cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. Eu e você, nós existimos dentro de um propósito divino. Darmos bons frutos aqui nessa terra. Amém, amados? E nós não podemos deixar que informações distorcidas, mensagens distorcidas, vozes distorcidas atrapalhem, perturbem, impeça a nossa vida de frutificação. Vocês estão aqui? O que você tem ouvido nesses últimos dias? Que mensagem você tem ouvido nesses dias? Vocês estão aqui? Aleluia. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Jesus falou assim, ou melhor, a palavra nos diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Por gentileza, repita comigo, sóbrios e vigilantes. Você nunca deveria esquecer essas duas palavras. Sóbrios e vigilantes, sobriedade e vigilância. Perceba que Pedro falou essa expressão e logo depois ele disse assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Olha, ele fala de sobriedade e vigilância, e no mesmo contexto, lá vem ele falando do diabo. Pode uma coisa dessa? Isso também traz uma lição para nós. O diabo está muito, muito interessado em nos atingir justamente quando nós abrimos brechas. Quando nós facilitamos o processo. Quando nós não estamos sendo sóbrios, nem vigilantes. Sobriedade, amados. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Fala sobre nossa vida de moderação, de equilíbrio, de bom senso, de discernir as coisas, de perceber as coisas. Perceba que, popularmente, a gente pega o conceito de sobriedade quando a gente lembra de uma pessoa que não está sóbrio, está, tipo, alcoolizado. Ele não está nos seus sentidos normais. Ele não está pensando corretamente direito, com as suas faculdades, pensando de uma forma alinhada, correta, sensata. Então dizemos assim que essa pessoa não está sóbria. Mas espiritualmente é até mais do que isso. Quando ele fala para a gente ser sóbrios, ele está nos ensinando a estarmos apercebidos das coisas. Atentos, ligados. Você pode não perceber no seu dia a dia, mas a própria Bíblia diz, e eu garanto para você, e nesses últimos dias vai aumentar muito o diabo tentando nos atacar, tentando nos atingir. E uma das coisas que vai fazer com que ele não entre no nosso jardim espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida com Deus, é a nossa vida de sobriedade. Vocês estão aqui ainda? Eles serem sóbrios e vigilantes. Por favor, diga assim comigo, vigilantes. Se você conhece quem está perto de você, diga assim para ele, vigia, irmão. Aleluia. Vigilantes, não desapercebidos, não cara para o ar, não sendo uma pessoa capaz, a exemplo da dona Eva, lá no Jardim do Éden, capaz
de trocar uma ideia com nada mais, nada menos que o próprio diabo. Misericórdia. Eu não deveria fazer essa pergunta, mas deixa eu fazer. Você já não está com raiva de mim mesmo? Se você estivesse no lugar de Eva, você manteria aquele diálogo? Não precisa responder. Mas sabe que a nossa vida de frutificação, a nossa vida de expressar ou não expressar a palavra, ou fazer como Eva, expressar a palavra misturada. Tem gente que é crente, é de uma boa igreja, tem um bom pastor, mas a palavra que sai da boca dele é misturada. Eva fez isso. Ela deu tanta atenção ao que a serpente estava falando, que ela já estava misturando as coisas, confundindo alhos com bugalhos, misturando as coisas. E tem gente em nossos dias querendo ver a resposta de Deus misturando as coisas. Ah, mas eu sou da igreja. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu canto no louvor. Sim, mas você está alinhando os seus pensamentos com os pensamentos de Deus? O que você tem ouvido nesses últimos dias, amado? O que você tem deixado chegar no seu coração? Como você tem ouvido? Percebe que ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Precisamos aprender a vigiar. Toda pessoa que possui algo de valor, toda pessoa que possui algo de valor, não deixa esse algo em qualquer lugar. E se nós falarmos de algo de valor, mas sim de muito valor, ela não somente não deixa em qualquer lugar, não deixa nem em casa, ela deixa em um cofre, num super banco. E faz um contrato para que caso alguma coisa aconteça, ela seja ressarcida. Seguro. Porque ela quer segurança. Às vezes nós cuidamos bem de coisas, mas muitas vezes não cuidamos bem de nós mesmos. Por que Deus nos alerta a vigiarmos? Porque exige muitas coisas da parte de Deus, algumas que já chegaram, e outras que estão chegando, que se você não vigiar, você vai perder. E não basta depois, não adianta depois dizer, ah Deus, cadê? Por que o Senhor tirou? Por que o Senhor fez? É engraçado, né? Na hora de vigiar, que era a sua parte, você não fez. Na hora de reivindicar, você reivindica de Deus. Isso não é justo. Porque Deus não está no ministério de tirar nada nosso. Deus é aquele que nos acrescenta, que multiplica, que nos abençoa, que nos prospera. Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que batiza, que transforma, que muda situações. Deus não está no ministério de tirar nada nosso, amados. Mas como nós ouvimos e como nós falamos, determina aquilo que nós estamos tendo, possuindo na nossa vida. Tem coisas que você já possui. Lá em Apocalipse ele nos adverte para a gente guardar aquilo que nós já recebemos. Guarda o que tens, para que ninguém roube. Aleluia. Por mais que você não se empolgue hoje à noite, eu digo para você, essa mensagem, ela traz uma consciência maior da sua vida espiritual, do que muitas vezes lindas e maravilhosas pregações que você entra na igreja e sai do mesmo jeito. Você precisa aprender de uma vez por todas a vigiar o que você já recebeu e aquilo que Deus está já pronto para te entregar. Você não pode deixar o diabo roubar. Percebe que ele diz assim, o diabo, vosso adversário, está rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo só entra na vida de um crente se um crente deixar. Grave isso pelo resto da vida. Pastor,
Onde tem isso na Bíblia? Efésios 4, 27. Ele diz assim: nem deis lugar ao diabo. Não é Deus quem dá lugar para o diabo na nossa vida, somos nós. E eu digo para você, a forma número 1 de um crente dar lugar ao diabo na sua vida é justamente ele não vigiando aquilo que sai da sua boca. Com as nossas palavras, nós damos legalidade aos céus para atuarem na nossa vida. Deixa eu lembrar algo para vocês. O diabo, além de pai da mentira, além de enganador, além de tudo que não presta, ele é expert em tentar distorcer as coisas. Vocês ainda estão aqui hoje? Aleluia. E nós não podemos deixar, amados, não podemos deixar que na nossa vida entre esse tipo de engano do diabo. Nós precisamos aprender a vigiar, a guardar o nosso coração, a alinhar nossos pensamentos com os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, ouvindo a palavra certa de Deus e falando a coisa certa. Diga assim comigo, falando a coisa certa. Aleluia. O diabo, ele não vai com a nossa cara. Quando você tem revelação da palavra, você entende que não somente ele não vai com a sua cara, mas você também não deve ir com a cara dele. E você não deve abrir brecha para ele. O diabo, ele trabalha somente na ilegalidade. Tudo que é trevas, escuro, ilegal, enganoso, falso, distorcido, mentiroso, é do diabo. Se nós aprendermos a andar ou termos uma vida na palavra, o diabo não tem como nos atingir. Ele até vai tentar. É por isso que a Bíblia diz que ele é o tentador. Ele vai tentar, é o ministério dele. Mas se a minha vida, a sua vida estiver alinhada com a palavra, alinhada com a palavra, ele vai tentar, vai bater a porta, mas ele não vai ter nada em nós. Aleluia. Aprende isso hoje à noite. O diabo, ele só trabalha na ilegalidade. O diabo, ele não entra pela porta. Ele é como um ladrão. Ele tenta pular o muro. Ele tenta uma forma distorcida. Mas ele só entra se você for camarada com ele. Pastor, eu crente, ser camarada com o diabo, pastor, eu jamais farei isso. Pois eu digo para você, quando você fala uma palavra que pertence ao universo do diabo, tipo uma mentira, para ser mais claro, você dá legalidade para o diabo lhe atingir. Você dá legalidade para o diabo tocar na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, nos seus negócios, no seu salário. Não é Deus quem pesa a mão na nossa vida. Quem dera a mão de Deus viesse para pesar, porque quando a mão de Deus pesa, a bênção é maior. Mas quando nós abrimos brecha para o diabo, aí é o diabo quem entra. E ele não tem piedade, não é crente o diabo. Ele não tem misericórdia. É por isso que não existe um ser humano na terra que goste de sofrimento. Não tem um ser humano na terra que goste de ver alguém sofrendo, alguém com fome. Ninguém gosta disso, só o diabo gosta. Só o diabo gosta de ver um crente não recebendo salário. Só o diabo gosta de ver um crente sendo humilhado na empresa, sem ter escapatória. Porque o projeto dele é roubar, matar e destruir. Some-se a isso, envergonhar, entristecer, abater, colocar para baixo. E tudo que não presta. Cabe a mim e a você, amados, aprendermos a guardarmos o nosso jardim, guardarmos a nossa vida, não deixarmos não somente o diabo não entrar, não é só o diabo não entrar, é o que ele pensa não entrar. Os pensamentos do diabo não servem para nós. Parece assim uma coisa absurda.
ter que falar isso. Quando eu cheguei nesse ministério, eu ficava assim de queixo caído, alguém dizia assim, Deus é bom. No início eu dizia assim, mas não parece tão óbvio que Deus é bom. Quando a revelação chegou, eu fui entendendo que isso não era apenas uma declaração. Isso dizia respeito à natureza do nosso Pai Celestial. Ele é totalmente bom, amados. Mas o inverso disso também é verdade. O diabo é totalmente mau. Nem um crente que tenha juízo, nem um crente que tenha mente renovada, melhorando o que eu falei, iria, assim, ficar batendo papo com o diabo, aceitando o que o diabo está falando. Deixa eu dizer algo para vocês. Lá em Mateus 16, Jesus fez uma pergunta para seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro se levantou e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus gostou demais daquilo, deu-lhe um elogio para Pedro, disse assim, bem-aventurado és tu, Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue quem te revelou. Alguns versículos depois, o mesmo Pedro, Jesus conversando com eles, pregando para eles, dizendo que iria morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Pedro se levanta no mesmo capítulo da Bíblia, Mateus 16, a mesma pessoa. Nem assim esfriou o elogio que Jesus acabara de dar para ele. Lá estava Pedro, dizendo assim para Jesus, tem piedade de ti, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Tipo, Pedro dizendo, olha, não morre não. Mas se Jesus não morresse, até hoje a gente estaria no inferno. Porque foi por causa da morte de Jesus que salvação chegou para nós. Mas veja o que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma pessoa que em um determinado momento na igreja está dizendo assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, glória a Deus. No mesmo instante está dizendo assim, tem piedade de ti, Jesus, não morra não. E o que eu quero dizer com isso? Se a gente não vigiar, ora nós estamos dando o maior louvor para Deus, se tremendo, aleluia. Outra hora nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Com aquilo que estamos falando, que não é fruto de revelação, que não é fruto de intimidade com o Espírito Santo, que não é fruto de estar ouvindo a coisa certa, porque quando você ouve a coisa certa, aprende isso hoje à noite, quando você ouve a coisa certa, uma mudança é gerada no seu interior. Aleluia. E só existe um sentido para se caminhar quando nós ouvimos a coisa certa. E esse sentido se chama Jesus. Aleluia. Uma outra forma de você saber se você está ouvindo a coisa certa e deixando a palavra entrar na sua vida, é se você está andando em paz e alegria. Diga assim comigo, paz e alegria. Pronto. Paz e alegria são os fundamentos da vida com Deus, do reino de Deus, da nossa aliança com o Senhor. Quando há paz e alegria, mesmo que lá fora existam problemas, você sabe que Deus está se agradando de você. Paz e alegria é uma aprovação de Deus na nossa vida. É Deus dizendo, é isso mesmo. É isso o caminho. Mas angústia, ansiedade, medo, inquietação, não sei, se escondendo, isso significa Deus não está envolvido. E quando Deus não está envolvido, aí existe não apenas uma brecha, mas uma grande porta para o diabo agir. Eu sei que nós somos inteligentes. Deus nos criou, e não somente Deus nos criou inteligentes, mas eu estou ministrando para pessoas muito inteligentes. E pessoas inteligentes, mas eles raciocinam rápido. E não é difícil a gente raciocinar hoje à noite. Ouvir de Deus
E reproduzir o que Deus diz é segurança para nós. É o espírito da fé. 2 Coríntios 4:13, eu creio, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Nós temos prazer em reproduzir aquilo que Papai do céu falou para nós. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos de louvar ao Senhor. Nós não nos envergonhamos de confessar a palavra dEle, de profetizar na nossa casa, de abençoar nossos filhos. Nós não nos envergonhamos daquela palavra que um dia nos libertou e que hoje nos mantém livres. Nós não nos envergonhamos de viver o Evangelho, que não somente nos salvou, mas que nos mantém salvos. Nós não nos envergonhamos do Evangelho da segunda-feira. Pastor, na segunda-feira é difícil. Não, não é difícil se você estiver ouvindo a coisa certa e falando a coisa certa. Quando amanhece a sua segunda-feira, o que você diz? Dia chuvoso. Devia ficar na cama, ou você começa a louvar a Deus pelas oportunidades dos céus? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tem anjo cuidando de nós, amados. Tem crentes cercados de bênção por todo lado, mas sem ver as bênçãos e dando ouvido à voz do diabo. Como é que você sabe, pastor? Pelo que ele está falando. Quando você fala a palavra de Deus, você facilita o trabalho dos anjos. Não existe anjo de Deus pobre, não. Não tem anjo de Deus assim capenga, não. Não tem anjo fraquinho, não, amados. Os anjos do Senhor são valorosos e poderosos. Quando você fala a palavra, eles correm rapidamente para honrar a palavra de Deus. Situações que estão acontecendo fora da sua casa, lá na empresa, você fala a palavra e o poder de Deus opera lá. Porque os anjos de Deus, eles trabalham velozmente para nos favorecer. Esta mulher do fluxo de sangue, ela dizia, diga assim comigo, dizia. Sabe que, até para quem entende português, dizia é diferente de dizer. Vamos lá para a aula de português. Parece que dizia, vamos ver se eu lembro, parece que é gerúndio. É uma ação contínua. Sabe que muitas vezes não basta você ter dito o ano passado, pastor, já falei isso em 2020. Você precisa estar dizendo. Dizendo. Porque à medida que você persevera dizendo, você ativa o poder de Deus que já está disponível para você. Dizendo, falando em linha com o Pai. Não sendo vacilão como a dona Eva. E deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Gente, quem neste mundo, em sã consciência, gostaria de ter o diabo lhe orientando? Chega na segunda-feira, o que você for fazer, o diabo diz, vá por aqui, faça isso. Sabe que nenhum de nós gostaria disso, mas alguns têm dado ouvido a essa voz? Sabe que uma outra forma de você saber se, não apenas se você está dando ouvido à voz de Deus, mas se você está dando ouvido à voz da serpente, uma forma muito inteligente, é se você está se afastando dos propósitos de Deus. Aleluia. Sabia que eu ouvi muito amém, glória a Deus? Se esfriando, se afastando dos propósitos de Deus, fofocando, criticando, enjoado, devendo, em falta, com chatice. Isso significa se afastando de ouvir a voz de Deus e dando ouvidos à voz da serpente. Mas ninguém merece. Está escrito lá em Gênesis 3, que a abençoada da dona Eva vacilou feio. E ainda tem gente em nossos dias querendo seguir o exemplo da dona Eva. Mas ela não acertou, não. Ela errou. Ela ouviu a pessoa errada. Ela ouviu o doutor
top do universo de insubmissão. O número 1 do universo, Lúcifer, Satanás, parou para dar ouvidos a ele. Que caminho miserável para alguém querer seguir no mesmo caminho, dando ouvidos à mesma voz, e se enfraquecendo, se entristecendo, se abatendo, correndo riscos. Porque se fosse apenas se entristecendo, se enfraquecendo, era ruim. Mas ruim mesmo é quando o diabo consegue destruir, atingir lá no centro da família. Aí é péssimo. E muitas vezes é tarde para recobrar o sentido, para entender o que está acontecendo. Amados, é tempo da gente ser sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Estarmos ligados com as coisas de Deus. Eu sei que às vezes prédio, coisas parecem assim, tipo, todo lugar tem isso. É verdade. Todo lugar tem igreja, todo lugar tem pregação, todo lugar tem pastor, mas nem todo lugar, mas tem nesses dias uma voz profética de Deus, não. Tem muita mensagem de políticos, de púlpitos, só para fazer cafuné na sua alma. Vai para casa e fica a semana inteira pior do que começou. Não é isso que Deus quer para mim e para você, não. Deus não quer para você uma vida de sofrimento, não. Deus não quer para você uma vida nas trevas, não. Deus não quer para você uma vida na escuridão, não. Deus não quer para você uma vida de abatimento, cansado, estressado, depressivo, angustiado, todos usados. Deus não quer isso para você, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não gosta da verdade, você não gosta da liberdade. Quem ama a verdade, ama ser livre. E ser livre em Deus não é ser independente. Independente foi o que o diabo quis. E até sugeriu para a dona Eva. Você agora vai poder fazer o que você quiser. Isso é independência. É ser dono do seu nariz. Mas ser livre em Deus, amados, é você ter uma vida plena no Senhor. É você ouvir a voz da serpente e você dizer, por aqui não, Satanás, eu vou é por aqui. Deixa eu finalizar dizendo isso, enquanto o Ministério de Música vem. Mas nós precisamos diagnosticar, detectar por onde é que o diabo está vindo. E não deveria ser difícil para a gente perceber se a serpente está ou se ela não está no ambiente. Não deveria ser difícil para nenhum crente perceber quando a serpente está ou quando ela não está no ambiente. Na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu salário, na sua saúde, deve estar operando a presença de Deus. Paz e alegria cuidando da sua vida. Contentamento, bem-estar, amados. Bem-estar é para nós. Estarmos bem é coisa de crente. Medo, ansiedade, depressão, não é coisa de... Não foi feito para você. Vocês estão aqui? Aleluia. Medo não foi feito para você. Ansiedade não foi feito para você. Medo é uma prisão, ansiedade é uma prisão, doença é uma prisão, miséria é uma prisão. Mas o conhecimento da verdade nos liberta de tudo isso. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E Ele quer que a gente permaneça livres, amados. Livres para dizer não para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Livre para dizer não para tudo aquilo que nos afasta de uma vida de frutificação. Livres para dizer não de tudo aquilo que impede a gente de ouvir a voz do Espírito Santo. Nosso melhor amigo. Eu posso não ter muito sucesso nessa cidade, mas duas coisas eu não abro mão, de jeito nenhum, nem que eu morra. É de ver o nome de Jesus sendo engrandecido e o Espírito Santo atuando na igreja.
Se o ministério Verbo da Vida dissesse assim, olha, para isso você tem que sair da igreja, eu sairia agora, nem piscaria o olho. Eu não troco minha comunhão com o Espírito Santo e meu desejo ardente de ver a palavra sendo revelada, engrandecida por nada nesse mundo. Não tem voz que seja melhor do que a voz de Deus, não, amados. A voz de Deus, amados, ela nos traz para perto da luz, seu Paulo. E luz ilumina tudo. Quando você dá ouvido à voz de Deus e fala de acordo com a palavra de Deus, luz começa a brilhar. Sua casa deve ser um ambiente de luz. Seu casamento deve ser um ambiente de luz. Tudo às claras. Tudo refletindo Jesus. Tudo tendo vida. Palavras proféticas em casa. Você é profeta de Deus na sua casa. Homem que está me ouvindo aqui e na televisão, você é profeta de Deus na sua casa. Crie vergonha na sua cara e comece a abençoar a sua família. Comece a profetizar nas vidas de sua esposa, dos seus filhos, dos seus negócios. Pare de viver olhando lá fora, mas fulano, mas Beltrano, mas não sei quem mais. Mas isso é miséria. Viver de acordo com a vida dos outros é miséria, é prisão. Você foi chamado para viver de acordo com a vida de Deus que está em você. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que habita em nós, amados. Não o que está lá fora. Não quem errou, nem quem não pintou, quem não fez, quem falou, quem fez isso, quem fez aquilo. Não é a sua vida isso. A sua vida é Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Quem pagou um alto preço foi Jesus. Acaba com esse negócio de ser um crente. Tudo é coisinha. Tudo é tudo dói, tudo machuca, tudo é uma coisinha. Anos de idade, 30 anos de idade, e querendo congregar no jardim da infância. Não, você já andou demais para agora retroceder. Acaba com esse negócio de dar ouvido à voz da serpente, porque só existe uma voz que traz libertação para a nossa vida, e essa voz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela só sofreu até o dia que ela ouviu a coisa certa. Se você ainda está sofrendo, é porque você não está dando ouvidos à voz de Deus. Porque quando a voz dele entra, algo muda na nossa vida. Prisão nunca mais. Enfermidade nunca mais. Miséria nunca mais. Submissão nunca mais. Não, amados. Só existe uma voz para a gente dar ouvido na nossa vida, e essa voz se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.